Se você ainda não tem certeza se deve oferecer uma naninha ou outro objeto de estimação para o seu bebê, assista esse vídeo e tire todas as suas dúvidas. Olá, seja muito bem-vinda! E para não perder nenhuma dica sobre como seu bebê pode aprender a dormir sozinho, se inscreva no canal. E aliás, hoje a gente vai falar sobre um assunto que parece uma bobagem, mas que influencia muito na hora de ensinar o bebê a dormir sozinho e no berço. São eles, os objetos de estimação ou de transição, que pode ser uma naninha, uma fraldinha de pano, um cobertor, uma fronha ou um bichinho de pelúcia. E se você está na dúvida se é importante oferecer uma naninha para o seu bebê, a resposta é sim. E essa é a nossa primeira dica. Incentive o uso da naninha. É claro que a decisão de acostumar o bebê a dormir próximo de um objeto é sua, até porque usando a naninha, a criança acaba criando uma associação de sono. Porém, o problema das associações de sono é o bebê depender de alguma ação dos pais para poder dormir. Seja ser balançado, seja dormir mamando, mesmo quando a criança não está com fome, apenas pelo anseio de sugar. Já a naninha seria um item de conforto, um recurso que o bebê cria para não se sentir sozinho na ausência dos pais. Por exemplo, se o seu filho acordar no meio da noite, primeiro você pode acalmá-lo com o seu toque e a sua voz. E ao invés de você pegá-lo no colo, você pode oferecer a naninha ou o objeto favorito da criança para que ela se sinta confortada e volte a dormir. A gente fez isso várias vezes com as meninas aqui em casa, principalmente quando elas acordavam no meio da madrugada ou muito cedo pela manhã. Elas abraçavam o bichinho de pelúcia e voltavam a dormir. Uma outra situação onde os objetos de conforto são muito convenientes seria na hora de fazer o bebê se sentir em casa, mesmo quando ele precisa dormir em outros lugares, por exemplo, quando a família está viajando. E a partir de quando você pode oferecer uma naninha para o seu filho? Bom, isso vai depender muito de cada criança. Algumas não vão se interessar por nenhum objeto específico. Outras podem se afeiçoar por volta dos 4 meses, que é a fase em que o bebê começa a agarrar os objetos com as mãos. Não faz muita diferença oferecer um objeto de conforto antes dos 4 meses, porque as crianças ainda não notam a presença de nenhum item que está perto delas. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a questão da segurança, mas não é indicado deixar nenhum objeto de tecido no berço com bebês menores de 4 meses para evitar o sufocamento. Uma fase interessante que você poderia introduzir um objeto de conforto seria entre os 7 e os 9 meses de idade, porque é nessa fase que o bebê nota que a mãe é um ser separado dele, então surge a ansiedade normal de separação. Nessa fase, alguns bebês ficam angustiados quando a mãe sai da sala. Outros começam a estranhar pessoas diferentes e o que também é comum de acontecer é surgirem problemas com a soneca e o sono noturno. E nesse ponto, o objeto de conforto pode ser um forte aliado, ajudando o bebê a adormecer ou a voltar a dormir, porque ele vai trazer aquela sensação de aconchego e de companhia para o bebê. Então, a partir dos 4 meses, você já pode escolher uma naninha ou um objeto de transição para o seu bebê e observar a reação dele. Algumas crianças adotam esse item e continuam a usá-lo durante toda a sua infância. Outros mudam de objeto ou encontram conforto em qualquer bichinho de pelúcia. E também existem aquelas crianças que nunca se interessam pela ideia de ter um bichinho de estimação. Observando a criança é que a gente aprende o que ela prefere. Seguindo com a terceira dica, escolha um objeto seguro. Você pode escolher um brinquedo macio que seu filho já goste ou um bichinho de pelúcia seguro que não tenha botões no lugar dos olhos ou no lugar do nariz e nem tenha alguma parte que possa ser removida. Dessa forma, o bebê não vai conseguir arrancar e engolir. Se o bebê não escolher uma naninha ou uma fraldinha, é interessante que o brinquedo seja firme, pequeno e fácil para o bebê segurar e manipular. É interessante adotar objetos de conforto ou de pelúcia criados especialmente para bebês. Por exemplo, as naninhas que se encontram fácil no mercado ou bichinhos feitos de feltro. Algumas crianças se acostumam a ter esse objeto no berço e acabam associando ele ao sono. Dessa forma, quando estão cansadas, elas pedem esse paninho ou esse bichinho. Lembrando que se você estiver gostando desse conteúdo, não esquece, deixe o seu like e já compartilha com alguém. A quarta dica seria usar o objeto na hora de dormir. Algumas mães colocam a naninha ou objeto de transição entre ela e o bebê sempre que vão amamentar ou quando dão a mamadeira. Eu acho mais interessante usar a naninha sempre que a criança for dormir para que ela se torne um sinal de sono, seja na hora da soneca ou do sono noturno. Porque se você usa a naninha quando o bebê está mamando, ele acaba associando a naninha e o ato de mamar ao sono. E seria melhor se ele associasse apenas a naninha ao sono. Se você acompanha os vídeos aqui do canal, você já sabe que a gente indica que o bebê mame assim que ele acorde e não antes de dormir.
com exceção da rotina noturna, onde você amamenta o bebê antes de colocá-lo no berço, porque ele vai estar com fome e não para que ele durma. O que você pode fazer é usar a naninha ou manter o objeto de conforto com você ou junto ao seu corpo durante algumas horas do dia para que ele adquira o seu cheiro, pois os bebês podem reconhecer o cheiro dos pais e essa seria uma forma de passar para o objeto uma sensação de familiaridade. Peraí, eu conheço esse cheiro. E vamos lembrar o que a gente já viu até agora. Primeiro, incentive o bebê a usar uma naninha porque ela ajuda muito a criança a se sentir segura e aconchegante na hora de adormecer ou de voltar a dormir. Segundo, a partir dos 4 meses, já é relevante escolher uma naninha ou um objeto de transição e observar a reação do seu filho, se ele se apegou ou se não fez diferença para ele. Terceiro, escolha um objeto seguro, sem botões ou itens que possam soltar, de preferência naninhas ou brinquedos feitos para bebês. Quarto, use esse objeto na hora de dormir para que a criança associe esse item ao sono. E a quinta dica é: tenha mais de um objeto ou naninha. Isso é importante porque como o bebê pode se apegar muito a uma naninha ou a outro objeto, caso ele o perca ou você viaje e acabe esquecendo em algum lugar, vai ser um problema. Pode ser que o bebê fique muito angustiado, que ele demore para dormir. Então, para evitar que isso aconteça, tenha mais de uma naninha. Você pode até ter 2 idênticas, ou escolha um brinquedo que seja facilmente substituído ou que esteja disponível nas lojas. E esse foi o vídeo de hoje. Ele foi feito com muito carinho. Deixe o seu like e se inscreva se você gostou. Até a próxima. Um abraço.